Meu prezado irmão, meu prezado amigo, nesse momento cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez voltar a comunicar com cada um de vocês nesse momento para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos o privilégio de trabalhar aí uma lição maravilhosa, a lição de número 4, de 24 de abril de 2022, onde nós estaremos aí meditando um pouco aí nesse tema da Palavra de Deus. A lição de hoje ela traz como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Eu acho muito interessante esse tema, porque nós observamos que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem resposta, ela tem orientação para todas as áreas da vida do ser humano. Então, aqueles que querem, de fato, viverem e seguirem de acordo a palavra de Deus, eles podem buscar na Bíblia orientações para tudo aquilo que ele precisa, vamos dizer assim, de ser orientado. Então, Deus, através da sua palavra, sendo ela a revelação de Deus para o homem, Deus ele tem trazido, por meio da sua palavra, ensinamentos para todos os homens, e é necessário que cada um de nós entendamos e busquemos do Senhor a orientação que Ele tem para nós por meio da sua palavra. Portanto, a lição de hoje é resguardando-se de sentimentos ruins. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos um texto bíblico para a nossa meditação, um texto bastante interessante, aí o textuário da lição, que é um fragmento de Mateus, capítulo 5, verso 22, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra o seu irmão será réu do juízo. Esse texto ele vai aparecer aí na leitura bíblica em classe e nós estaremos fazendo um comentário um pouco mais à frente. A verdade prática nos apresenta: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Muito importante essa verdade, essa proposição, que mostra, traz o ensinamento que no coração daqueles que servem a Deus não pode habitar, não pode achar lugar a cólera e a ira, porque esses sentimentos eles podem levar, e eles levam ao homem a praticar determinadas atitudes que possam ofender diretamente, não só agora por meio de palavras ou de sentimento, mas no sentido prático. A cólera e a ira é que leva o homem, por exemplo, a agredir o outro e até mesmo a assassinar, a tirar a vida de uma outra pessoa. Daí ser muito importante a observação da palavra de Deus, que a cólera e a ira é uma afirmação com base na palavra de Deus, que a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Ou seja, aquele que teme a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que é temente a Deus, ele não está livre de ser assaltado por um sentimento desse, porque somos humanos, mas ele tem que ter cuidado para não ser dominado por esse sentimento. Às vezes nós não podemos impedir de irarmos e de encolerizarmos, mas nós podemos, com a ajuda de Deus, expulsar esse sentimento do nosso coração, vencendo-os por meio do amor de Cristo derramado em nossos corações. Daí a necessidade de nós evitarmos todo o sentimento maligno e que esses sentimentos eles sejam vencidos pela graça de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho no coração do cristão, no coração do homem, que ele se volta para Deus. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 21, até o verso de número 26. Nos diz assim aí o primeiro verso aí que a lição aponta, o verso 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aqui Jesus
ele retoma a questão aqui da lei, dos mandamentos da lei dada por Deus, ali por intermédio de Moisés, quando lá no mandamento vai estar exatamente trazendo essa orientação de que não se deve matar. Porém, se nós formos analisar aqui o texto, a versão aqui do texto bíblico fala não matarás. Na verdade, com base nos originais, de fato, o que o texto ele está condenando é exatamente a ideia do assassinato, ou seja, não assassinarás, porque a ideia de tirar a vida do outro, os próprios códigos dentro da lei judaica, das várias leis judaicas, ele observava a questão da legítima defesa, caso alguém viesse a tirar a vida de outro por legítima defesa, a questão da guerra e etc. Então é necessário que a gente entenda que esse mandamento ele está falando especificamente em relação à ideia de não assassinar o outro, não tirar a vida de alguém de uma forma deliberada. Então essa observação ela se faz necessária. Porém, Jesus, ao citar esse mandamento, é interessante observar que ele está retomando a lei. Os princípios da lei que foi dada pelo próprio Deus, eles continuam válidos. Jesus não veio revogar a lei moral, os princípios morais, mas ele veio, de fato, trazer em relevo, e eu diria que até no certo sentido, a lei já era perfeita, mas ele traz um grau, podemos dizer assim, se é que a gente pode aperfeiçoar o que já é perfeito, mas ele vem de fato valorizar, encarnar e em si mesmo cumprir e atualizar os princípios estabelecidos na lei. E nós percebemos que Jesus, agora na graça, a lei ela não é mais a lei escrita em tábuas, mas a graça é uma lei espiritual escrita no coração do homem, gravado no coração do homem. E nós vemos aqui uma ressignificação ou uma espécie de elevação daqueles valores que haviam sido propostos por meio da lei. E aqui é importante nós observarmos que enquanto a lei ela fala a questão do não matar, do não assassinar, Jesus ele vai elevar o nível de exigência para a questão do sentimento, de se evitar, de não se deixar ser tomado por um sentimento que leve alguém a matar. Ou seja, enquanto a lei ataca o assassinato em si, Jesus, na graça, é atacado o sentimento que pode levar ao assassinato. Isto é fundamental. É como no outro momento, Jesus, ele na graça, ele ressignifica a questão do mandamento não adulterarás, ele vai condenar o desejo de adultério no coração do homem, porque barrando esse desejo, o adultério não acontece de fato. A mesma coisa aqui. Então Jesus, a graça, ela vai mais longe, mais fundo, porque ela se levanta contra, ela protesta contra o sentimento que pode levar alguém a assassinar o outro. Isto é fantástico na palavra de Deus. Então aí o verso, depois dele mencionar, ouviste, a ideia aqui de fazer rememorar a lei, ouviste que foi dito aos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinar o irmão será réu do juiz. Aí o verso 22, eu porém vos digo. Então a lei diz isso, mas a graça diz isto, é o que Jesus está dizendo. Então quando ele diz eu porém vos digo, que Jesus ele é a graça de Deus enviada ao mundo, então ele vai dizer, enquanto a graça, eu porém digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. E qualquer que chamar seu irmão de racá, ou seja, de inútil, esse é o significado da expressão, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Se nós formos observar o que Jesus apresenta aqui, nós falamos que a ideia do texto aqui é não assassinar, ou seja,
cometer de um modo premeditado um assassinato. E aqui no verso 22 ele diz: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, ou seja, qualquer que de forma premeditada encolerizar no seu coração contra o seu irmão, a ideia, quando eu falo aqui premeditado, é no aspecto de que a lei ela contemplava a questão da autodefesa, da legítima defesa, e nesse caso aqui, quando ele fala sem motivo, a gente pode fazer esse link que o assassinato não era uma autodefesa dentro daquele contexto condenado pela lei, como o texto está colocando que é alguém que sem motivo simplesmente se encoleriza contra alguém, ele de uma certa forma quer se levantar contra alguém simplesmente porque ele se acha no direito de poder ofender o outro, de poder desprezar o outro, mesmo que esse outro não lhe deu nenhum motivo para tal. Então o que ele coloca: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. E aqui o aspecto metafórico aqui do juízo fala do juízo divino. Nós estamos agora vivendo no tempo da graça. Aqui o tempo da a lei na graça é uma lei espiritual, trata-se de coisas espirituais. Então aquilo que o homem está praticando no sentido físico, uma vez que ele tem a liberdade de se voltar para Deus, e mesmo nas suas práticas diárias ele manifestar a vida de Deus, da mesma forma ele tendo essa liberdade, esse direito, essa oportunidade de alcançar a graça, mas se fecha para a graça, e ele então se envereda por uma vida de pecado, ele há de responder isso diante de Deus. Talvez ele não seja punido pelos homens, mas ele será punido pelo seu próprio ato diante de Deus. Portanto, aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo divino. E qualquer que chamar o seu irmão de inútil, que desprezar, que não valorizar o outro, não tratar com devido respeito alguém que é humanamente importante, tão importante quanto ele, então qualquer que chamar o seu irmão de racá ou de inútil, ele será réu do sinédrio, aqui tomando a figura do sinédrio nos tempos bíblicos, que era levado exatamente para julgar questões ali dentre o povo. Ele será réu do sinédrio, e qualquer que chamar de louco seu irmão será réu do fogo do inferno, ou do Geena, aqui, já que inferno é uma palavra portuguesa. Então nós vemos aqui que Jesus faz um contraste da lei e da graça, mostrando que a responsabilidade do homem diante da graça, ela acaba sendo bem maior do que diante da lei, porque agora é necessário que o homem ele procure evitar, expurgar do seu coração aquilo que o levará a cometer um ato de fato com o seu irmão. Daí a Bíblia diz que o que contamina o homem é exatamente aquilo que sai do homem, não aquilo que entra. Ou seja, o pecado ele brota no coração do homem, na mente do homem, no coração do homem, porque é daí que procede as fontes da vida. É necessário que nós entendamos que nós vivemos diante de Deus, e na nova aliança nós temos que ter o cuidado para expurgar do nosso coração tudo aquilo que de fato ofende a Deus e que pode, no sentido exterior, na prática, também causar um mal ao outro. Daí a necessidade de não encolerizar, não desprezar o outro enquanto inútil, chamando de louco, etc. Esse ensinamento ele é maravilhoso. Aí o verso 23 diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Também um ensinamento maravilhoso que pode ser aplicado para os nossos dias. Aqui Jesus fala sobre o hábito do povo de Israel trazer ofertas diante do altar do Senhor. Era algo muito conhecido daquele público para o qual ele estava se dirigindo, mostrando exatamente que de nada adiantaria alguém trazer uma oferta para
está ali depositando no altar, oferecer ao Senhor, se essa pessoa ela não estivesse de bem com o seu irmão. Se ela tivesse magoado o seu irmão ou se o seu irmão estivesse magoado com ela. E é importante nós observarmos que ele coloca da seguinte maneira: se trouxeres a tua oferta e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Não é nem você tem alguma coisa no seu coração contra o teu irmão, é você saber que o seu irmão tem algo contra ti. Ainda que ele, quem sabe, ele tem algo contra ti, que você necessariamente não fez nada necessariamente contra o seu irmão, mas se ele, por uma coisa ou outra, ele ofendeu contra ti e ele criou essa mágoa e você tem consciência disso, a orientação de Cristo é que de nada adianta a tua oferta, que ela não será aceita por Deus, se primeiro você não reconciliar com o teu irmão. Então a ideia aqui do altar de deixar a oferta ali próximo ao altar, mas não oferecer e primeiro consertar com o irmão, para voltar e então oferecer a oferta, porque do contrário Deus não aceitaria, isso é muito significativo para nós. Porque quais são as ofertas que nós trazemos ao altar do Senhor na nova aliança? O teu louvor, a tua oração, o teu jejum, o teu dízimo, o teu serviço que você pretensamente diz estar prestando para Deus. Se esse serviço ele não vier de um coração que está em paz consigo mesmo e com o outro, se você é aquela pessoa que ainda está preso a alguém ou alguém preso a você pela falta de perdão, é necessário que você entenda, que nós entendamos que o nosso serviço ele será rejeitado por Deus. Quando Deus ele rejeita a oferta de Caim, é interessante nós observarmos que de fato o ato de Deus rejeitar a oferta de Caim, se você ler o texto lá em Gênesis de uma maneira bem mais acurada, você vai perceber que a oferta de Caim ela foi rejeitada porque Caim foi rejeitado. Então, quando Deus rejeita o homem, nada daquilo que vier do homem será aceito por Deus. Então, nós devemos ter a preocupação de nos certificarmos se primeiro nós estamos sendo aceitos por Deus. Porque se Deus nos rejeita, de nada vale o meu dízimo, a minha oferta, o meu louvor, a minha oração, minha consagração, o meu jejum, a minha pregação, nada tem valor, uma vez que eu seja rejeitado por Deus. Então é esse o princípio que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando o princípio do amor, do perdão, porque afinal de contas, para Deus, vale mais o obedecer do que o sacrificar. Portanto, ele traz esse ensinamento, reconcilia primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, louvado seja o nome do Senhor. Ao verso 25, aí ele traz uma outra metáfora aqui interessante. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e esse te encerre na prisão. Então ele fala aqui, traz toda uma situação de alguém dentro de um contexto real, ali no contexto judaico, que tivesse alguma coisa contra o irmão, que eles resolvessem entre si, a ponto que essa questão ela não chegasse, que o adversário, no caso alguém que se tornou o inimigo daquela pessoa, não levasse a questão até o juiz, e o juiz então entregasse a questão, julgasse, condenasse, e determinasse que um oficial, alguém da lei, encerrasse aquela pessoa na prisão. Então, para que isso não acontecesse, era bom que eles resolvessem entre si essas pendências. E da mesma forma acontece conosco diante de Deus. Enquanto nós estamos nessa vida, é necessário que nós aprendamos a perdoar um ao outro, a consertar-nos uns com os outros, para que não chegue ao ponto de descermos à sepultura, ou quando do arrebatamento da igreja e do juízo final, nós tivemos que comparecer diante de Deus para exatamente sermos julgados e condenados pela nossa falta de perdão, uma vez que Cristo nos perdoou. E uma das coisas que ele nos ensina na oração do Pai Nosso é que Cristo nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos os nossos inimigos, os nossos adversários.
E aí o verso 26, Jesus fecha dizendo: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, no caso da prisão, do cárcere, caso o teu adversário entregue você ao juiz, e o juiz ao oficial, e você seja preso, não sairás dali de maneira nenhuma enquanto não pagares o último cetil, ou seja, a última moeda, enquanto não pagares a tua dívida. Aí a ideia do cetil é exatamente aqui uma palavra portuguesa que se refere a uma moeda do tempo de Dom João I, aí entre 1385 a 1433, que seria a ideia do cetil, enquanto não pagues o último cetil. A ideia do cetil seria a quantidade mínima possível. Aqui o dicionário coloca quantia insignificante, ou seja, só sairia da prisão esse que fosse entregue, no caso ao cárcere, fosse condenado, enquanto ele não pagasse o último centavo daquela dívida. Ele não sairia da prisão. E aqui Jesus ele fala exatamente, falando da questão dos relacionamentos entre as pessoas, que alguém que não se consertasse fosse levado ao juiz, julgado e condenado, ele iria ficar na prisão até pagar o último centavo, o último cetil, que é essa moeda. E em termos espirituais, o que ele está trazendo em relação à questão dos relacionamentos é que aquele que tiver mágoa no seu coração, tiver ira no seu coração, ele será condenado diante do Senhor. E o que eu acho interessante é que nessa prisão, em termos espirituais, aquele que for condenado a uma prisão eterna, em termos espirituais, ao inferno, ele não sairá de lá. Ele irá ele permanecerá, segundo a Bíblia, pelos séculos dos séculos. De eternidade a eternidade, pelo menos é o que a Bíblia coloca, num lugar de sofrimento eterno. É o que a Bíblia propõe. Alguns discordam, cada um tem direito de pensar como pensa. Mas o certo é que Jesus, ao trazer a metáfora aqui desse julgamento humano, ele está remetendo a um julgamento espiritual daqueles que preferirem deixarem ser levados pelos sentimentos malignos, pelo pecado, e não liberar o perdão ao outro e viver uma vida de mágoa, uma vida de falta de perdão. Porque uma vez que Cristo nos perdoou sem nós merecermos, sendo nós pecadores, é necessário que nós perdoemos uns aos outros, porque Cristo nos perdoou primeiro, Ele nos amou primeiro. Por isso nós devemos amar uns aos outros, e a lei e os mandamentos resumem exatamente nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é esse o texto da leitura bíblica em classe, que vai exatamente confirmar o tema, o título da lição, que é resguardando-nos de sentimentos ruins. Aí o comentário da lição, a introdução, nos apresenta: nessa lição aprenderemos como mestre divino, que o evangelho não é antinomista. A ideia aqui do antinomismo, o evangelho não ser antinomista, tem a ideia aqui de que o evangelho não é contra a lei, que anti tem a ideia de contrário e nomos quer dizer a lei. Então o evangelho não é contra a lei, mesmo porque a lei ela é estabelecida por Deus, segundo a vontade ou a permissão de Deus. Então aqui nós vamos aprender que o evangelho não é antinomista e que a cólera ela é a antessala do homicídio, e que para devotar nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Então a cólera, é por isso que Jesus ele combate a cólera no coração, porque ela é antessala, é uma porta para tirar a vida de alguém, para o assassinato, para um homicídio. Daí Jesus condenar claramente a ideia da cólera. Então ela é a antessala do homicídio, e que para nós termos uma vida devotada a Deus, precisamos reconciliar com o próximo, liberar o perdão. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana, e por isso a seção bíblica de Mateus 21 a 26 será o objeto de estudo da lição, como nós já apresentamos. Aí vem o primeiro tópico da lição: o evangelho não é antinomista. Primeiro subtópico: o que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, construída do grego anti, que quer dizer contra,
e nomon, que quer dizer lei. Diz respeito tudo contrário à lei, às normas e às regras. A palavra, no caso antinomismo, ela traz uma ideia de que o cristão, aqueles que defendem isso, que o cristão ele é antinomismo, então defende que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento, e os defensores, no caso do antinomismo, eles dizem que a lei não teve origem em Deus, no caso no Deus Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada. Então não há necessidade de obedecer à lei, porque ela não veio da parte de Deus, ela foi dada por homens. Então, os antinomistas dizem que não se deve, não temos a obrigação de obedecer à lei. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. Isso aqui é outro ponto, outro absurdo teológico, que justifica, ou pelo menos é tomado como justificativa, não que justifica, para aqueles que são antinomistas, que eles vão dizer que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. O pecado foi uma criação divina, de modo que jamais se pode evitá-lo. O homem não tem força para evitá-lo, por isso não há razão para a existência da lei. Porque o homem não precisa obedecer à lei. Porque o pecado foi um decreto divino. Então o homem não tinha outra saída a não ser pecar. Então por que obedecer à lei? Então, segundo esses, não faz sentido a existência da lei. Porque nós sabemos que não é Deus que determinou o homem que pecasse. O pecado não foi criado por um decreto. Mas Deus criou criaturas com potencial de criar. E uma das criações de Lúcifer, que foi a fonte do pecado, foi exatamente ele desenvolver o pecado, ele criar, rebelar-se contra Deus e acabar também influenciando o homem. Portanto, esses que defendem o antinomismo, eles vão colocar exatamente isso, que não tem como evitar o pecado, portanto não há razão para existir a lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao evangelho, porque se o evangelho é a graça, então a lei é oposta. Não temos compromisso com a lei, mas não é bem assim. Como Paulo diz, não é porque nós vivemos na graça que agora eu estou livre para pecar. Não. A graça é a nossa prisão em Cristo. Nós somos presos pela liberdade em Cristo, mas não para fazer, essa liberdade não é para fazer o mal, é para andar segundo a vontade de Cristo. Uma vez que de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. Se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Se você foi vencido por Deus, você se torna escravo de Deus. E ser escravo de Deus e ser escravo do amor, do bem, não tem algo melhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, aqueles que vai dizer que a lei é oposta ao evangelho, mas entretanto veremos que esses ensinos violam as escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus, é um desvio daquilo, é o contrário daquilo que estabelece a palavra de Deus. Aí o segundo tópico fala sobre a lei e o evangelho. Então, conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5, 21, vemos claramente isso. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Jesus sempre estava retomando a questão da lei. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Infelizmente, o povo de Deus para o qual a lei foi dada, eles não entenderam os princípios da lei. Eles se esbarraram na própria letra da lei e não entenderam os princípios. E Jesus agora, na nova aliança, ele vem resgatar os verdadeiros princípios que estavam embutidos na lei. Atente para o mandamento, não matarás, de Êxodo 20, 13. Que no caso, não assassinarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Daí ele condenar quem colerizar contra o seu irmão, quem desprezar o seu irmão, chamar de inútil, etc. Porque exatamente são esses sentimentos que levam o homem a, de fato, ofender ou até tirar, assassinar o seu próximo. Ao subtópico 3, legalismo versus antinomismo. Duas coisas que devemos ter cuidado.
não pender para o legalismo, a lei pela lei, e não também pendermos para o antinomismo, ou seja, ser contra a qualquer lei, a qualquer ordenamento. O legalismo é uma atitude que concentra na observância e práticas rigorosas, no caso religiosas, práticas rigorosas das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então aqui o legalismo ele é exatamente essa observância a práticas rigorosas da lei, uma obediência de uma forma religiosa às práticas da lei, porém essas observações, elas sendo levadas a curso com a finalidade de alcançar o favor, a graça de Deus, o que é impossível. Pela lei ninguém se salva, ou seja, pelos seus méritos. A lei apontava o estado do homem e apontava para aquele que poderia livrar o homem da situação de pecado. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3 e 4. Então, em Filipenses 3 e 4, nós vamos ver Paulo refutando a ideia do legalismo. Filipenses 3 e 4, quando diz o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não os legalistas. E nós glorificamos em Cristo Jesus, e nos glorificamos, melhor dizendo, em Cristo Jesus, não nas nossas obras, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Aí Paulo fala das credenciais dele. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, segundo o ritual judaico, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então eu teria razões, se alguém acha que tem razão, eu teria bem mais para querer me justificar pelo legalismo, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então aqui Paulo ele está refutando a ideia do legalismo, toda a possibilidade de alguém se salvar, alcançar o favor divino por meio do legalismo. E o antinomismo fere de morte a vocação do cristão para a santidade. Cristo nos chamou para a vida de santidade. Então, como viver em santidade se eu não respeito a lei de Deus, os princípios da lei de Deus e muito menos os princípios da lei do homem? Não há como viver uma santidade dessa forma. Então, aí no caso o antinomismo, ele vai de encontro à vocação do crente chamados para viver uma vida de santidade em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como amados, como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, eles são atemporais, não têm prazo de validade. São válidos em qualquer época e cultura, e por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Tem que ter cuidado com os dois, não ser legalista e nem ser antinomista. Ele tem que ser bíblico. Louvado seja Deus. Segundo tópico da lição, a cólera é o primeiro passo, o primeiro ato para o homicídio. Primeiro subtópico, Jesus e o 6º mandamento, que é o não assassinarás ou não matarás. Jesus não anulou o 6º mandamento do Decálogo, contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. Você já está matando o seu irmão no coração, o que levará, caso você deixe aí o sol se pôr sobre a sua ira, o que levará a você matar o seu irmão de fato. Então, o apóstolo João, aí em 1 João 3,15, ele diz: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, porque mata o seu irmão no coração. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. A vida eterna é Cristo. Se eu tenho a vida em mim, eu não quero a morte do outro. Louvado seja Deus. Não por acaso que o verbo irá, no caso no grego, e aí em Mateus 5,22, ele tem o sentido de orgizo,
que significa provocar, incitar a ira, está zangado, está enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o seu irmão. A Bíblia diz que Caim ele se enfureceu e decaiu o seu semblante, ele irou contra o seu irmão. E essa ira foi exatamente o primeiro passo para ele matar o seu irmão. Ele já estava matando o seu irmão nos seus sentimentos e consumou o assassinato de fato. Daí temos muito cuidado em relação a tudo isso, para termos cuidado de não sermos levados pelo pecado da ira, a fim de que nós cheguemos ao ponto de tirar a vida do nosso irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como as palavras contra alguém, Cristo condena, a questão de ter cuidado com as emoções, os insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio, que antecedem ao homicídio. Subtópico 2, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Então isso aqui eu acho muito interessante, porque de fato nós não podemos evitar, impedir que os pensamentos ruins, ou até que a ira, ela possa de uma certa forma chegar ao nosso coração. Porém, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 26, diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí no verso 27, nem deis lugar ao diabo. Quando o texto está dizendo irai-vos e não pequeis, não é que a Bíblia está mandando alguém irar. É porque a ira, ela, às vezes, é inevitável. Porém, o texto diz que diante da ira nós não devemos pecar. A ira nós devemos, quando diz ireis, mas não pequeis, ou em um outro momento a Bíblia fala da relação de ceder, que a Deus pertence a vingança. Então, mesmo diante de uma situação que você acha que tem razão, você tem que entregar a Deus, porque a Deus pertence a vingança. E quando a Bíblia fala de vingança ou da ira divina, fala da justiça de Deus. E na ira do homem, na justiça do homem, não opera a graça de Deus, não opera a vontade de Deus. Portanto, o que o texto está falando é que somos tendentes, podemos sim passar por momentos de ira, mas não devemos pecar diante da ira, ou seja, não deixar que a ira desça, domina o nosso coração. Daí ele dizer aqui, completando aqui o escritor, não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então a ideia de pôr o sol à ira, aí tem a figura de você irar durante o dia e dormir com o coração irado, e essa ira começar a criar raiz de amargura dentro do seu coração, que a Bíblia diz que contamina os demais. E uma vez que o sol se põe sobre a nossa ira, nós estamos dando lugar ao diabo, porque não foi apenas um momento que nós fomos assaltados pelo sentimento ruim, mas nós aceitamos esse sentimento e dormimos com esse sentimento, deixamos esse sentimento brotar em nosso coração e naturalmente estaremos dando lugar ao diabo. Porque a Bíblia aqui ela condena e nos alerta: não deis lugar ao diabo, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós temos aqui que aqui é Efésios, Paulo aos Efésios, está exatamente condenando que nós não devemos, servo de Deus, não pode dar lugar à ira, ele pode até irar, mas não deve pecar diante dessa situação, porque a ira é uma emoção humana. Por isso na Bíblia nós vemos pessoas justas se irando, porém irando contra o pecado, contra atos desumanos, contra o desrespeito. A palavra de Deus, a Bíblia diz que nós temos que odiar o pecado, mas esse é um tipo de ódio, vamos dizer assim, que talvez o nome ira não caiba bem, seria mais uma questão de um zelo pela justiça divina. Porém, nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam, no caso do templo, um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto ou de um coração puro, ou se é uma obra da carne do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Aqui o escritor comentarista ele coloca que às vezes você pode, num momento,
se irá ali contra o pecado, algo assim, dessa maneira, e que nesse sentido, segundo o comentarista, é um espírito reto que se angustia diante daquela situação, mas não uma ira que vem de um coração imundo, de uma ira carnal, mas seria uma ira de um coração puro. Mas independente da fonte da ira ou de quem está irado, o certo é que não se deve deixar a ira tomar conta do coração. Não é uma justificativa para viver irado, ainda que seja pelo zelo de alguma coisa, mas você não pode deixar ser consumido pela ira em hipótese nenhuma. Temos que odiar o pecado, sim, mas não odiar o pecador, que é totalmente diferente. Portanto, o imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de racal, de inútil, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada a uma blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, no grego é moros, significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, ou do grego é geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete o homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e este empregado, consequentemente, respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com um outro irmão, quer por causa da cor da pele, diferenças econômicas, pois o apóstolo ele nos ensina em Atos 10:34, o apóstolo Paulo nos ensina que reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus ele não faz acepção de pessoas. Jesus aqui está colocando em relevo a questão do valor da pessoa humana. E nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. E jamais desprezar o nosso irmão, pelo qual igualmente Cristo morreu e deu a vida por ele. E daí a valorização que Jesus ele traz para a pessoa humana. O último tópico, tópico 3, a oferta do altar e a desavença. Nós já falamos, vou estar apenas lendo aqui, pontuando alguma coisa. Primeiro subtópico, a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o irmão, é um mentiroso. E o mentiroso não tem parte no reino de Deus. Então não é possível alguém chegar diante do altar do Senhor com um coração irado, magoado, com falta de perdão em relação a quem ele ofendeu ou a quem o ofendeu. Nossa razão será sempre Cristo. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com seu irmão. Que adianta trazer a oferta como reconhecimento da bondade de Deus, como um gesto de gratidão pelas bênçãos recebidas, então como levar em consideração que Deus é bom e não ser bom com o próximo? Isso é uma contradição. Não, Deus é bom, eu estou ofertando para Deus, que eu reconheço a bondade de Deus, sim. Mas se você de fato reconhece a bondade de Deus, você tem que reconhecer que você é um pecador que não merece a graça de Deus e Deus te amou. Então, como reconhecer a bondade de Deus sem estender essa bondade, ou sem estender a bondade àqueles que precisam do nosso perdão, do nossa ajuda, do nosso amor? Algo paradoxal. Louvado seja o nome do Senhor. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialosso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém, a ideia de reconciliar com o irmão.
Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5:24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Isso aqui é muito sério. Se você não consegue relacionar com o teu irmão, que você vê que está do teu lado, com o teu vizinho, com o teu colega de escola ou de trabalho, você não pode obrigar as pessoas a serem suas amigas, mas você tem que ser amigo das pessoas. Você não é obrigado a andar na companhia de ninguém, mas quando alguém aproxima de você ou precisa de você, você não deve virar as costas. Então não há como ter um relacionamento verdadeiro com Deus sem que eu queira me relacionar, liberar o amor, o perdão ao próximo. E finalmente o último subtópico é evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas com uma conotação diferente. Enquanto os versos 23 e 24 diz respeito à adoração, o momento da adoração, de deixar a oferta no altar, os 25 e 26 diz respeito a um processo legal, que é a ideia de não ser condenado por ter uma desavença com o irmão. Então, ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal, como nós já explicamos. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, chegasse a um tribunal e fosse sentenciada, julgada e condenada, pagaria até o último quadrantes, de origem latim a palavra, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, um assé, que seria a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 4 centavos. Seria a menor quantidade, ter que pagasse tudo, o mínimo que tivesse devendo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim perseverarmos preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexão e a indagação do apóstolo Paulo, quando diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e o verso 5. Ele vai dizer o seguinte, ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, e há juízo perante os injustos e não perante os santos? Pensou? Você tem uma desavença com o irmão seu, da sua congregação, da sua comunidade de fé, e de repente você não consegue resolver entre vocês na base do diálogo, do perdão, e seja a ponto de vocês levarem diante do ímpio para julgar a questão, é isso que Paulo está falando. Quando ele diz, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e ao juízo perante os injustos, e não perante os santos, não resolver dentro da própria comunidade, dentro da igreja, não há entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos, que possa fazer as pazes, levar a fim de que os dois se entendam e resolvam a questão. Então mostra aqui o cuidado que a palavra de Deus tem quanto a essa questão da ira, da desavença. Isso não deve ganhar asas, ganhar força no coração do cristão ou no meio da igreja. Daí a lição ela vier de uma maneira assim muito própria, de uma maneira singular, nos mostrar exatamente que nós devemos nos resguardar de todo sentimento ruim. E a conclusão nos apresenta, como servo de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir a paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Ou seja, o que Deus tinha no seu coração ao dizer não matarás, não assassinarás, é que nós devíamos viver em paz, tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados, e que o amor de Deus em nosso coração fosse a máxima para dirigir a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos interpessoais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que você tenha sido abençoado por essa lição. Peça oração em meu favor, ore por mim, ore por minha família, por minha esposa, minha filha, pelo meu ministério.
E continuo contando com você no acompanhamento aí do nosso trabalho, que você seja aí um multiplicador desse trabalho. Obrigado pela tua companhia. Se possível, divulgue nosso trabalho, leve outros a compartilhar esse vídeo, leve outros a estarem se inscrevendo no nosso canal para que a obra de Deus ela seja feita também através de você. Que Deus abençoe, um grande abraço, um abraço a todos vocês, um abraço aos meus alunos aí da Escola Municipal Paulo Setúbal, os meus irmãos daí da Batista Getsemane, da Assembleia de Deus, meus amigos de um modo geral. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.